Essa imagem é de Assunção, no Paraguai. É uma revolta popular por conta de ações do legislativo, de tentativa de mudança de lei no que diz respeito à reeleição presidencial. E ali a população se revoltou e atacou a sede do Senado do Paraguai. Sim, eles atearam fogo, foi parcialmente destruído. As forças de segurança não conseguiram conter a multidão, que revoltada por conta da possibilidade de uma votação de última hora no Congresso para mudança nessa questão de criar a reeleição. No país, porque né? Hoje acredito que até hoje não é permitido. Lá, né? E sem discussão, sem uma abertura junto à população, eles atacaram. Então, de última hora, eu fui convocado para... O Paraguai tem melhorado muito. Tem. O problema do Paraguai grande ainda é a corrupção. Até usava-se o termo, né? Nossa, esse país está com uma corrupção paraguaia. Isso. Né? E tinha aquele outro negócio, né? Que dizia que quando você chega no Paraguai, você tem dificuldade para respirar, porque até o ar é falso. Né? Então, é verdade, né? Então é ruim para o país. Né? Essa coisa ainda é grande. E hoje um outro grande problema é o estabelecimento do crime organizado brasileiro por lá. Porque o Paraguai hoje, apesar de não produzir um grama de cocaína, se tornou a principal rota do tráfico. Por quê? A cocaína sai principalmente da Bolívia, são 3 países produtores, Bolívia, né? Colômbia e Peru, mas basicamente a grande quantidade de cocaína que entra aqui no Brasil sai da Bolívia e entra em pequenas aeronaves por conta de falhas no controle aéreo paraguaio e também essa questão da corrupção. A droga entra em grande quantidade lá, sai via terrestre pela fronteira com o Brasil. Daqui uma parte é consumida. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. E outra parte sai por meio dos portos, a droga escondida no meio de contêineres de exportação, sem que os exportadores tenham ciência disso, e chegando em grande quantidade na Europa, né? Para que todo mundo aqui tenha uma ideia, a cocaína é vendida na Bolívia por $2.000 o quilo e na Europa por 35 mil euros. Quer dizer, o lucro é absurdo. É absurdo. Né? E tem outra coisa, né, que a gente tem que levar em consideração. O grande traficante está lá no palácio dele, com festas, com essas coisas e tal, em grandes casas, mansões. Ele não põe a mão na droga. Ele não põe a mão na droga. Sabe? Ele não põe a mão na droga. Quem põe são os asseclas, os caras que vão fazer o caminho, que vão fazer a rota. Você viu esse caso que aconteceu agora, né? Que tem 2 brasileiras presas na Alemanha, né? Fiz a cobertura. Você fez a cobertura? Fiz. Tá. É um fato muito preocupante, porque boa parte da população viaja, exatamente, em férias, você vai lá e despacha a sua mala. Explica isso na para confiança. nós, o que aconteceu? São 2 turistas de Goiás, de Goiânia, uma personal trainer e uma veterinária, planejaram a viagem por meses, fizeram seguro viagem, reservaram hotéis. Elas tinham como destino inicial Berlim. Saíram de Goiânia. Essa aeronave, houve uma escala, acredito que tenha até tido troca de aeronave, mas houve a escala em Guarulhos. Ali, quando tem as bagagens, são movimentadas lá, né? Nesse espaço reservado, funcionários de empresas terceirizadas tiraram as etiquetas da bagagem delas. E colocaram em 2 bagagens cocaína, cada uma com 20 quilos. Quando chegou em Frankfurt, que era também uma outra escala. Não, até porque foi na escala. Ela não viu a bagagem dela. Não, porque a bagagem, o passageiro nem mexe na bagagem, porque o destino delas era Berlim. A bagagem ficou lá, nesse espaço, cooptados pelo crime organizado. Esses funcionários, que também são traficantes, porque sem dúvida, a droga nessas bagagens. Quando chegou em Frankfurt, a polícia detectou a presença de droga e já prendeu. Elas nem viram essas malas, que tinham cores diferentes
pesos diferentes, elas não tiveram condições de se defender. Hoje, elas completam 1 mês que elas estão detidas. Houve uma audiência de custódia na justiça alemã, que manteve a prisão, mas eles já indicaram que os indícios são fortes, que elas são inocentes, né? Mas eles querem todo o processo aqui que seja enviado para lá, inclusive com as imagens, porque as imagens mostram que os funcionários manipulando a mala. A Polícia Federal chegou a prender esses funcionários? Já, eles foram presos na operação nessa terça-feira. Então, com isso, fica evidente, né, que elas não tinham nenhum perfil de mula, das chamadas mulas, porque elas planejaram com antecedência, elas compraram passagem, elas reservaram hotel, elas tinham seguro viagem, elas têm histórico de viagem, elas têm trabalho, não têm antecedentes criminais, então estão presas injustamente. Aconteceu que eles também manipularam uma outra mala, trocaram também as etiquetas. E essa mala foi parar na França. A brasileira que lá desceu, as autoridades tiveram outro tipo de comportamento na França. Quando ela pegou as malas dela, realmente, e não pegou aquela, porque estava com o nome dela, mas ela nem viu, não era dela. Ela foi embora. E a pessoa que foi pegar a mala, que era o traficante europeu, foi abordado e preso. No caso da Alemanha não houve essa possibilidade, eles já prenderam as brasileiras. É o fato que precisa ser discutido agora, porque quando você faz o check-in, a responsabilidade a partir daquele momento é da companhia aérea. Da companhia aérea, exatamente. É da companhia aérea. E agora, se existe um problema de segurança também, em que traficantes acabam se infiltrando no meio de trabalhadores, algo também relacionado à questão da segurança. Agora, quem vai pagar todo esse trauma, né? que quer ficar 1 mês preso, que era uma viagem que seria provavelmente uma viagem dos sonhos, elas são namoradas, que foram lá para passar férias, 20 dias elas iam passear pela Europa. Sabe que não é barato, não é uma viagem barata, é uma viagem que precisa ser planejada. Você falou, então, que fica, 30 dias na cadeia, sendo tratadas como traficantes. Claro, sem dúvida. E quem repara isso, né? E é algo que chama a atenção de todos, porque se for dessa forma, todo mundo está sujeito.